Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h58. Repita. 6h58. Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é quinta-feira, 13 de agosto de 2020. Hoje é aniversário de Natividade da Serra, 167 anos. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 18 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A versão digital da nova cédula de identidade já pode ser baixada por meio do aplicativo RG Digital SP. Lançado pela Polícia Civil de São Paulo, o aplicativo permite que a identidade virtual seja armazenada no smartphone gratuitamente. O documento é válido em todo o território nacional, mas não substituirá a necessidade de emissão do RG físico. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Governador de São Paulo, João Dória, e primeira-dama do estado, Bia Dória, testam positivo para a Covid-19. Mercado Municipal de São José dos Campos passa por reformas. Projeto de Jacareí Tocando o Futuro comemora 16 anos de atividades nesta semana. Instituto Butantan receberá 15 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac. Morre Maria Aparecida Firmo Ferreira, a avó da primeira-dama Michele Bolsonaro. Puxados por itens como alface e limão, preços dos alimentos disparam. Palmeiras empata com Fluminense e Corinthians perde para o Atlético Mineiro. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Olá, bom dia. No nosso encontro de hoje, eu vou comentar um grande dia para o presidente Bolsonaro. Desde de manhã cedo, em São Paulo, despedindo-se do ex-presidente Temer na missão para o Líbano. Depois, na nomeação de um ex-ministro de Temer para líder do governo na Câmara. E, por fim, juntando na residência oficial o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro Paulo Guedes e outros ministros, para deixar claro que o plano de privatização continua e que o limite de teto de gastos públicos será respeitado. Não foi um bom dia para Dória, que teve que anunciar que está com Covid e, ao mesmo tempo, tem uma declaração dizendo que os governadores é que são responsáveis pelos resultados da pandemia. O que equivale a dizer que é responsável por salvação de vidas e pela perda de vidas. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h01. Repita. 7h01. O telhado do Mercado Municipal de São José dos Campos está em obras que devem ser concluídas até o fim deste mês. A reforma é emergencial, aproveitando períodos sem chuvas, com troca de telhas, calhas e condutores de águas pluviais. Também está sendo desenvolvido um novo sistema de drenagem do telhado para impedir vazamentos em pontos específicos do interior do mercado. O investimento é de R$39 mil e está sendo realizado por uma empresa especializada. As calçadas do entorno do Mercadão também foram reformadas no ano passado. 7 das 18 mortes por Covid-19 em Campos do Jordão são de idosos do asilo da Fundação Santa Cruz. Dos 92 idosos na unidade, são mais 41 infectados pelo vírus. A Vigilância Sanitária informou que acompanha o caso. A Fundação Santa Cruz é uma entidade beneficente ligada à Igreja Católica e mantém um asilo para idosos de residência permanente. O primeiro registro da doença no asilo foi no dia 12 de julho. Campos do Jordão confirmou 10 novos casos no asilo, além de mais 2 mortes. De acordo com a Secretaria de Saúde, foram 7 óbitos até agora, todos de idosos.
O projeto de Jacareí Tocando o Futuro comemora 16 anos de atividade nesta semana. Desde que foi fundado em 11 de agosto de 2004, já atendeu mais de 2.000 alunos. Apesar das aulas presenciais estarem suspensas, os instrutores criaram um canal no YouTube para manter os 268 alunos conectados com as atividades do projeto. O Tocando o Futuro foi desenvolvido pela Guarda Municipal de Jacareí, vinculada à Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão. O objetivo é promover a cidadania por meio da música. Os instrutores são guardas civis municipais que desenvolvem ações socioeducativas por meio da teoria e prática musical. Com o retorno das aulas adiado para outubro, a rede privada de educação infantil da cidade de São Paulo pode perder cerca de 500 mil vagas. A projeção é do Sindicato dos Estabelecimentos de Educação Infantil do município, que ainda calcula o desemprego de 222 mil professores. Segundo a entidade, até o fim de maio, 56% dos alunos trancaram ou cancelaram as matrículas. O presidente do sindicato, Eliomar Pereira, afirma que a situação deve piorar nas próximas semanas. A administradora Letícia Roca é mantenedora de uma escola de ensino infantil e também perdeu alunos. Ela garante que é possível adaptar o local para receber as crianças com segurança e defende que o retorno imediato é gradual. Segundo a administradora da escola, tem que ser opcional. Tenho uma criança que precisa voltar para a escola. Eu preciso ter essa possibilidade de atender a criança, explica Letícia Roca. A Secretaria de Mobilidade Urbana de São José dos Campos iniciou as etapas de sinalização e implantação de um novo sistema semafórico na rotatória do Gás, no entroncamento da Avenida Tancredo Neves com a Estrada do Cajuru, região leste da cidade. No local, está em fase final de execução a obra para uma passagem de nível inferior. Atualmente, a região da obra está com cerca de 80% de sinalização oriental executada. Na próxima semana, estão previstos os serviços para a implantação da sinalização vertical, colunas com as placas de orientação. A Secretaria de Mobilidade de São José dos Campos recomenda aos usuários que trafegam pela rotatória do Gás que utilizem rotas alternativas. Os que desejam ir à região do bairro Campos de São José podem acessá-la pelo bairro Santa Júlia. Já os que vão no sentido Novo Horizonte podem seguir pelo bairro Santa Inês. Um homem de 24 anos foi morto durante uma troca de tiros com a polícia militar no quarto de uma pousada em Caraguatatuba. Segundo a polícia, o homem era um dos procurados na Operação Código de Ética, que combate o tráfico no litoral, e tentou resistir à prisão, atirando contra a PM. A ação aconteceu por volta das 10 horas da manhã, das 10 horas da noite, em uma pousada que fica na Martim de Sá. Segundo a Polícia Civil, o Wellington Maximino Figueira Rocha era um dos procurados na operação. No local em Caraguatatuba, a polícia apreendeu um revólver que havia sido roubado de uma empresa de segurança na cidade. O item teria sido levado durante um furto. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem trânsito lento na chegada a São Paulo, ali em Guarulhos. A gente já tem lentidão neste momento, tanto na pista expressa quanto na pista marginal, por conta do excesso de veículos neste momento. O restante da rodovia Presidente Dutra tem trânsito fluindo bem nessa manhã. Rodovia Ailton Senna também segue com trânsito fluindo bem, embora esteja intenso ali na altura de Guarulhos e na chegada a São Paulo. Pelo menos por enquanto o motorista não enfrenta pontos de parada. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo normalmente. Rodoanel Mário Covas, ali no trecho sul, também tem trânsito fluindo bem, com boa visibilidade. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, tem trânsito bom. Tempo nublado em algumas partes, tem neblina também em alguns trechos. Aí, claro, compromete a visibilidade do motorista. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, ainda tem alguns pequenos pontos ali com neblina, mas de forma geral tem boa visibilidade, já tem sol aparecendo em alguns pontos aí da Floriano Rodrigues Pinheiro, trânsito flui normalmente. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tanto no trecho de Planalto quanto no trecho de Serra, ainda tem tempo nublado, tem alguns pontos ali com neblina, mas de forma geral não chega a atrapalhar muito a visibilidade. Trânsito é livre. Trecho de Serra tem operação Pare e Siga por conta das obras de duplicação da rodovia. 7 horas, 7 minutos. Repita. 7.
O Instituto Butantan receberá 15 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac até o final deste ano. De acordo com o diretor do Instituto, Dimas Covas, o material de imunização contra o novo coronavírus que causa a doença Covid-19 está sendo produzido na China. A liberação para o uso da vacina na população, entretanto, dependerá dos resultados dos testes clínicos e da aprovação da Anvisa. A perspectiva, segundo Dimas Covas, é que a vacina esteja disponível em janeiro de 2021, conforme anunciado pelo governo paulista no final de julho. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, afirmou ontem que testou positivo para a Covid-19. Ele é o 11º governador a testar positivo para a doença no país. Dória tem 62 anos de idade e, portanto, faz parte do grupo de risco para a doença. Ele disse que não tem sintomas e se sente bem. O estado de São Paulo registrou o segundo maior número de mortes por coronavírus desde o início da pandemia, com 298 mortes por coronavírus em 24 horas. O governador completou dizendo que manterá a relação com todos os setores do governo por videoconferência e que seguirá o protocolo da saúde pelos próximos 10 dias. O governador, em suas redes sociais, disse que a informação de que ele havia tomado a vacina contra o coronavírus é fake. Ele não tomou a vacina. Na verdade, ele falou também o seguinte, que toda a agenda dele, que teria que estar presente nos eventos, naquilo que estava na agenda dele, todos esses compromissos serão cumpridos pelo vice-governador Rodrigo Garcia. Também ontem à noite, o governo do estado informou que a esposa do João Dória, a primeira-dama, Bia Dória, também testou positivo para o coronavírus. Morreu na manhã de ontem Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, avó da primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela estava internada há mais de um mês no Hospital Regional de Santa Maria, no Distrito Federal, após contrair a Covid-19. Maria Aparecida teve 78% da capacidade pulmonar comprometida e usou máscara de oxigênio durante o tratamento contra o novo coronavírus. Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, estava na UTI desde 3 de julho. Ela faleceu na madrugada de ontem. Após o pedido de demissão de 2 secretários do Ministério da Economia, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que é normal a saída de alguns do governo. Bolsonaro também afirmou ser compreensível alguns ministros buscarem mais recursos para obras essenciais, mas ressaltou o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal. O ministro Paulo Guedes da Economia chegou a classificar como debandados pedidos de demissão dos secretários Salim Matar e Paulo Ebel. As saídas ocorreram por dificuldades nas privatizações e na reforma administrativa, respectivamente. São 7h10, 7h10, e a pandemia muda hábito de consumo dos brasileiros e o e-commerce não para de crescer. A pandemia mudou o hábito de consumo dos brasileiros. Mesmo com a retomada gradativa da economia e a abertura de shopping centers e lojas em muitas cidades do país, o comércio eletrônico não para de crescer. Segundo o índice MCC-ENET, desenvolvido pelo Comitê de Métricas da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, a Câmara-ENET, ao comparar junho de 2020 com junho do ano passado, o setor registrou alta de 110,5%. Além do volume, o faturamento também aumentou. Nesse caso, o crescimento foi de praticamente 109%. Outro destaque é a quantidade de consumidores que fizeram ao menos uma compra online de abril a junho, 18 em cada 100 brasileiros, uma alta de quase 6 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. Apesar do crescimento na comparação anual, houve queda no desempenho mensal. De acordo com o apurado, na comparação com o mês de maio, as vendas do e-commerce em junho apresentaram retração de 13,1%. Uma queda natural, segundo André Dias, coordenador do Comitê de Métricas da Câmara-ENET, já que maio conta com o Dia das Mães, data comemorativa que impulsiona o varejo de maneira geral. Além de registrar menos vendas em junho, ainda considerando maio como mês de comparação,
o faturamento também caiu. Os ganhos do e-commerce recuaram 6,9%. Também vale registrar informações sobre as categorias de produtos mais vendidas pela internet, que são, nesta ordem, equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, móveis e eletrodomésticos e tecidos, vestuários e calçados. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h12. Repita. 7h12. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Vem aí, grandes nomes da educação em um evento 100% digital e gratuito. Ideias e debates. Educação transformadora. Qual sua aplicação e impactos na sociedade? Abordando 3 importantes pilares: família, trabalho e sociedade. Palestra de abertura com Luiz Felipe Pondé, dia 21 de setembro. Ideias e debates. Educação transformadora. Edição 100% digital e gratuito. Programação completa e mais informações em breve. Aguarde. Patrocínio: Ângulo São José dos Campos, Objetivo Aquários e Quero Educação. Apoio: Fiesp, Mestra Comunicação, JAA Soluções e NIP-BR. Realização: Jovem Pan em Voz. Jornal da Manhã. Ficar em casa é a melhor opção, mas se precisar, conte com a Leroy Merlin, pelo site, app e televendas para comprar sem sair dela. E nossas lojas estão abertas seguindo todas as medidas de segurança para você e nossos colaboradores. Na região central de São José, Libertar Residencial Vila Maria. Apartamentos de 2 quartos, varanda com churrasqueira e muito lazer. Aproveite condições imperdíveis de lançamento. Financiamento pela Caixa, com registro e ITBI grátis. Sua vida pede, você realiza. Acesse libertarresidencial.com.br. Informações: 12-99639-9070. Realização: SI América. Consulte condições. Jovem Pan. Pensando em móveis planejados? Estilo Movelaria. Eficiência, tecnologia e sofisticação. 5 anos de garantia e entrega garantida. Estilo Movelaria. Conheça nossas lojas. estilomovelaria.com.br. Jovem Pan. A melhor forma de evitar o sarampo é a prevenção. Por isso, vacine as crianças. Mais do que um ato de amor, proteger a saúde dos pequenos é um dever. Mas se você já é adolescente ou adulto até 29 anos de idade e só tomou uma dose ou não tem nenhum registro na sua carteirinha, procure um posto de saúde até o dia 31 de agosto e vacine-se. Para pessoas de 30 a 49 anos, a vacinação é livre. Vamos mais uma vez erradicar o sarampo. Acesse o site e saiba mais. Prefeitura de São José dos Campos. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h15. Repita. 7h15. O vereador de Caraguatatuba, Flávio Nishiyama, do PT. Roberto Castro informou que o vereador vai responder por organização criminosa e outros crimes. A pena pode ser de 3 a 8 anos. Ele estava preso no CDP de São Sebastião e foi transferido para Taubaté na tarde de ontem. Renato Queiroz, promotor de justiça, disse que Nishiyama atuava como advogado, sendo membro da organização criminosa responsável pela defesa dos traficantes presos. Outros 2 advogados que atuavam com ele também foram detidos. A Câmara Municipal de Caraguatatuba informa que aguardará o desenrolar das apurações e que irá colaborar quando solicitado pelas autoridades policiais. O Poder Legislativo ainda informou que o fato isolado não compete à função legislativa do parlamentar. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, criticou a política de enfrentamento à epidemia de Covid-19 no Brasil. Ela não citou nomes, mas responsabilizou a atuação estatal e a falta de orientação segura baseada na ciência e na medicina. O governo do presidente Jair Bolsonaro vem sendo acusado de ignorar a ciência na estratégia de combate ao novo coronavírus. A ministra participou do seminário virtual A Defesa da Democracia, organizado pelo Instituto dos Advogados Brasileiros.
No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta quinta-feira haverá o predomínio de sol em toda a região e as temperaturas mínimas e máximas sobem consideravelmente. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve chegar aos 31 graus. Neste momento temos 18 graus. 7h17. Repita. 7h17. Ontem, Jacareí informou que chegou a 1.520 casos confirmados de Covid-19 no município. São 781 homens e 739 mulheres. A Secretaria de Saúde de Jacareí informa mais 4 óbitos por Covid-19. Trata-se de 2 homens e 2 mulheres, todos tinham comorbidades. A Secretaria Municipal de Saúde informou que subiu para 1.221 o número de recuperados da doença. O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde de São José dos Campos aponta um total de 9.689 casos positivos de Covid-19. São 271 óbitos, 4.331 pacientes recuperados, 107 internados e 4.960 recuperando-se em casa. A Vigilância Epidemiológica notificou mais 7 óbitos, sendo 2 ontem. As vítimas são homens de 47 e 71 anos com comorbidades, que faleceram em hospital particular e no hospital municipal, respectivamente. O informe traz ainda o registro de 4 óbitos, sendo 3 no hospital municipal e 1 em hospital particular. As vítimas são 3 mulheres de 77, 80 e 61 anos e 1 homem de 46 anos, todos com comorbidades. A 9ª morte registrada no boletim de ontem refere-se a um homem de 72 anos com doenças pré-existentes, que faleceu no dia 4 de agosto em hospital privado, cujo nome constava na lista de óbitos suspeitos. Cerca de 500 pacientes atendidos pela rede pública de saúde de São José dos Campos, sobretudo crianças e idosos, passarão a receber dietas e fórmulas infantis em casa. As famílias cadastradas não vão mais precisar retirá-las nas unidades básicas de saúde. O novo modelo começa até o final deste mês e vai abranger todas as regiões da cidade. O modelo é semelhante ao da distribuição de fraldas para idosos e pacientes cadastrados pelo Programa de Atendimento Domiciliar. O público-alvo são munícipes residentes em São José dos Campos com processos abertos para atendimento e devidamente regulados pelo DRC, Departamento de Regulação e Controle. A mudança no procedimento de entrega elimina a burocracia e evita deslocamentos e gastos com transporte até a unidade. 7h20. Repita. 7h20. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Um dia saudável para você e sua família sempre começa com produtos Cooper. A pureza do leite pasteurizado, o sabor do queijo Minas fresquinho, do requeijão, dos iogurtes e da manteiga que derrete no pão estão nos melhores pontos de venda e também podem chegar todos os dias na porta da sua casa. Ligue para 2139-2230 e o SDC, o serviço domiciliar Cooper, entrega tudo fresquinho para você. Faça o cadastro pelo telefone 2139-2230 e comece o dia em muito boa companhia. Leite Cooper. Jornal da Manhã. Preservar as florestas é conservar todas as formas de vida. Nós, da Suzano, criamos o Floresta Viva para promover atitudes conscientes e responsáveis, visando prevenir incêndios florestais nas áreas das comunidades vizinhas e da nossa empresa. Por isso, caso você perceba alguma atitude irresponsável ou criminosa contra as florestas, ligue para 0800 771 1418. Vamos juntos proteger a natureza. Suzano. Dê o play na sua preparação para o Enem e vestibulares com o curso pré-vestibular semi-online do Objetivo. Aulas ao vivo com a mesma qualidade do curso presencial. Participe! Aulas abertas de 24 a 28 de agosto. Descontos especiais no simulado online dia 29. Inscreva-se gratuitamente em objetivo-sjc.com.br. Informações 3921-6206 ou 3941-3662. Pré-vestibular online é no Objetivo Aquários Panorama. Jovem Pan.
Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18.000 BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize! Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Esta é a Jovem Pan. Confira a programação Vicentina Aranha. Em comemoração aos 253 anos de São José dos Campos, está em cartaz na programação online do Vicentina a exposição digital de fotos antigas Vicentina Aranha e a Cidade. Uma parceria com o projeto São José dos Campos de antigamente. Para conferir esta e outras exposições digitais do parque, acesse pqvicentinaaranha.org.br. Realização Prefeitura de São José dos Campos e a FAC com o apoio da Jovem Pan. Programação Vicentina Aranha. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h23. Repita. 7h23. A GM propôs aos funcionários da fábrica de São José dos Campos a abertura de um plano de demissões voluntárias PDV e a prorrogação da suspensão temporária dos contratos, layoff. As medidas ainda serão submetidas à votação em assembleia. A informação é do Sindicato dos Metalúrgicos. Caso a proposta de PDV da GM seja aprovada, o plano será aberto a trabalhadores de todas as áreas da fábrica. Os benefícios variam de acordo com o tempo de serviço de cada funcionário na montadora. Uma juíza usou a raça de um homem negro como argumento para determinar uma pena de 14 anos por participar de um roubo. Inês Marchalek Zapelon, da primeira vara criminal de Curitiba, no Paraná, citou explicitamente que o crime julgado, um roubo, se agravava porque o réu era seguramente integrante de organização criminosa em razão da sua raça. Inês julgava Natan Vieira da Paz, 42 anos, entre outros réus por cometerem uma modalidade de roubo conhecida por saidinhas de banco entre 2016 e 2018. A decisão é do dia 9 de junho, ou melhor, do dia 19 de junho, mas foi publicada somente ontem. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, autorizou testes para a entrega de produtos utilizando drones. Essa medida permite que o equipamento possa ser usado nos serviços de delivery, por exemplo. A autorização é a primeira certificação do tipo emitida pela agência. Por enquanto, o serviço de entrega por drones vai aprimorar o serviço de empresas, percorrendo entregas mais curtas de, no máximo, 2,5 km. Esse serviço vai funcionar inicialmente na região de Campinas, em fase experimental até agosto de 2021, ainda sem previsão para expansão para outros locais. Todas as rotas terão que ser aprovadas pela ANAC. Os drones pesam aproximadamente 9 quilos e podem transportar produtos de até 2 quilos com velocidade de 32 km por hora. 7h25. Repita. 7h25. Puxados por itens como a alface e limão, os preços dos alimentos disparam. Alimentos ficam mais caros no atacado. Nas unidades da CEAGESP, a CEASA de São Paulo, que abastece praticamente todo o país, a alta em julho foi de 2,37%. Reajuste normalmente repassado para o consumidor. Os valores estavam em queda até maio, porém a CEAGESP explica que a retomada de algumas atividades econômicas e a reabertura de bares e restaurantes, mesmo que aos poucos, puxaram a demanda e os preços. Ela também projeta um volume de vendas maior em agosto, mas os produtos ficarem mais caros ou mais baratos depende também da oferta de mercadoria, que tem sido boa por conta do clima favorável no campo nas últimas semanas. A maior alta de preços em julho, de quase 8%, ficou por conta das verduras. Nabo e orégano foram os destaques, com altas acima de 35%. Já no caso das alfaces, seja a lisa, a crespa ou a americana, o avanço ficou perto dos 27%. Entre as frutas, a alta foi puxada principalmente pelo figo e pelo limão Tahiti, que subiram cerca de 60%. Por outro lado, em 3 grupos os preços caíram: legumes, pescados e alimentos diversos. Chamaram a atenção o quiabo, a anchova e a batata, todos com quedas de pelo menos 30%.
Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Dando sequência ao calendário de pagamentos do chamado ciclo 1 do auxílio emergencial, a Caixa Econômica Federal já deposita os benefícios dos trabalhadores nascidos em julho. Neste primeiro momento, será permitida apenas a movimentação dos recursos via aplicativo Caixa Tem, pagamento de boletos e compras. Somente a partir do dia 27 de agosto será liberada a retirada em dinheiro ou transferência bancária para este grupo. Os beneficiários são trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores e inscritos no Cadastro Único do Ministério da Cidadania sem direito à Bolsa Família. O dinheiro está sendo depositado em contas poupança digitais abertas pela Caixa Econômica Federal de acordo com o mês de nascimento. A Covid-19 também impactou a doação de órgãos e transplantes no primeiro semestre de 2020 no Brasil. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a taxa de doadores efetivos caiu 6,5% em comparação com o primeiro semestre do ano passado. Os números vinham crescendo gradativamente nos últimos anos. A associação também fez um comparativo entre os 2 trimestres de 2020 e a queda foi ainda maior, 26,1%. 3 regiões tiveram diminuição nas taxas de doadores efetivos. Norte, 47,4%. Nordeste, 37%. Centro-Oeste, 12,6%. Houve aumento nas regiões Sul, 5%, e Sudeste, 3,1%. Um homem foi preso após ser flagrado com maconha e cocaína no Campo dos Alemães, em São José dos Campos. Segundo a Polícia Militar, o flagrante foi no começo da tarde e, ao perceber a presença dos policiais, o suspeito tentou fugir pelo matagal. Durante a revista foi encontrado um celular, 24 tabletes de maconha, 800 gramas de porções da mesma droga, 410 pinos com cocaína e 2 cadernos de anotações. Aos policiais, o suspeito confessou que a função dele era abastecer os pontos de venda de droga no bairro. O homem foi preso em flagrante e levado à delegacia. O ex-presidente Michel Temer disse que ficou surpreso e honrado com o convite do presidente Jair Bolsonaro para que coordenasse a ajuda humanitária do Brasil ao Líbano. Temer acredita que a missão ajudará a melhorar a imagem internacional do país. Ele disse que o convite representa uma mudança na política externa do governo Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro esteve presente na partida da missão humanitária e entregou ao ex-presidente Temer 2 bandeiras, a do Brasil e a do Líbano. A Jovem Pan transmitiu ao vivo a cerimônia. A comitiva, chefiada pelo ex-presidente Michel Temer e composta por mais 12 integrantes, partiu por volta das 11h30 da manhã para levar alimentos, medicamentos e insumos básicos de saúde ao país do Oriente Médio. Vamos agora aos indicadores econômicos. O índice Dow Jones Industrial fechou em alta de 1,05% a 27.976 pontos. O Nasdaq também fechou em alta 2,13% no dia, chegando aos 11.012 pontos. No Brasil, euro cotado a R$ 6,46 com alta de 2,20%. O dólar comercial também teve valorização 1,17% e fechou o dia cotado a R$ 5,47 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia em queda de 0,76% a 101.393 pontos. E agora vamos com a boa notícia do dia com Robson Soares. A cervejaria Ambev abriu inscrições para o programa de Trainee 2021. A oportunidade é para recém-formados em qualquer curso e o processo de seleção será online. Podem participar recém-formados de todo o país sem precisar se deslocar. O único requisito para as vagas é a formação em curso de ensino superior entre junho de 2018 e dezembro de 2020. O programa tem vagas em todo o Brasil nas áreas de negócios, tecnologia e supply. As inscrições vão até o dia 8 de setembro. Para se inscrever no projeto Trainee Ambev, procure a página da empresa na internet. Bora, a hora? 7h31. Repita. 7h31.
A Avenida Paulista, um dos principais pontos turísticos de São Paulo, lidera um ranking de vias com o maior número de roubos de celulares no primeiro semestre de 2020. A informação foi obtida através de um estudo realizado pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a FECAP. Ao todo, foram analisados 69 mil boletins de ocorrência sobre roubo de celulares em todo o estado de São Paulo. Segundo o estudo, atrás da Paulista vêm as avenidas Cruzeiro do Sul, Sapopemba, Ragué, Bischoff e Brigadeiro Faria Lima. Do total de casos analisados, 39 foram registrados em São Paulo, 1.900 em Santo André, 1.897 em Guarulhos e 1.896 em Diadema. Cinemas do Rio se preparam para reabrir em 27 de agosto na capital e em partes do estado. Isso deve acontecer mesmo se a Prefeitura do Rio anunciar a liberação a partir de domingo, quando está previsto o início da fase 6 da reabertura. Esta etapa prevê a permissão para atividades em locais fechados, mas com restrições. Empresas exibidoras cinematográficas do estado do Rio de Janeiro dizem estar tudo pronto para isso. Em nota, a Secretaria Estadual de Cultura do Rio informou que está seguindo o decreto publicado no Diário Oficial do Estado. A Secretaria de Infraestrutura de Jacareí segue trabalhando no asfaltamento do Jardim Bela Vista 1. Nas últimas 2 semanas, o serviço de implantação de guias e sarjetas foi concluído em parte das vias. Ao longo dos próximos 4 meses, diversas outras ruas receberão as equipes de obra, seguindo a mesma rotina de execução. Ao todo, 574 milhões de reais serão investidos no local. Além das ruas do Jardim Bela Vista 1, Jacareí está em obras em mais 17 vias da cidade. 7h33. Repita. 7h33. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Você conhece o Policlin Sul? Um pronto atendimento na Avenida Andrômeda com consultas em cardiologia, ginecologia, pediatria, ortopedia e outras especialidades, com agilidade na marcação. Atendemos diversos convênios e particular. Ligue 12-3797-8500. Policlin Sul, há 15 anos atendendo com excelência na região sul. Jornal da Manhã. Só a Caoa tem condições imperdíveis para você sair de carro novo. HB20 Sense com documentação e IPVA 2020 totalmente grátis. E tem mais. Creta automático a partir de R$ 79.990. Aproveite. Visite a HMB Caoa São José dos Campos. Avenida Engenheiro Francisco José Longo 201, Jardim São Dimas. Telefone 3904-0620 ou consulte caoa.com.br. No trânsito dê sentido à vida. Jovem Pan. Cadastro único, sem sair de casa? É isso mesmo! Agora você pode fazer a sua inscrição no Cadastro Único e atualizar suas informações por telefone. Basta ligar em uma das 11 unidades do CRAS com os documentos em mãos. Lembre-se, só por meio do Cadastro Único você tem acesso aos benefícios sociais como Bolsa Família, Auxílio Moradia, entre outros. Consulte os documentos necessários no site da Prefeitura ou ligue 156. 156. Porque bom mesmo é viver em São José. Prefeitura de São José dos Campos. Rádio Jovem Pan. Escolha uma escola que abra as janelas para o seu futuro, mas que, acima de tudo, valorize a sua jornada de aprendizado, que te ajude a construir novas conexões de conhecimento, que te receba como você é e aproveite todo o potencial que tem. O Colégio Teófilo Rezende oferece uma formação sólida, mas também humana. Matrículas abertas do berçário ao 9º ano do ensino fundamental. Vagas limitadas. teofilorezende.com.br. Muito mais que um aluno, muito mais que uma escola. Jovem Pan. Seu custo com energia elétrica é alto? Possui ares condicionados acima de 18.000 BTUs? Fique frio. Reduza seu custo com ares condicionados em até 35%. Só com a Make Live isso é possível. Instalação rápida e não requer obras. Ideal para farmácias, bancos, lojas, academias, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes e outros. Economize! Ligue agora para 3322-2550 ou pelo contato @makelive.com.br. Rede Jovem Pan.
Jornal da Manhã. 7h36. Repita. 7h36. Num jogo truncado com muitas faltas e abaixo das expectativas, Fluminense e Palmeiras ficaram no empate por 1-1. O jogo foi na noite de ontem no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No fim de semana, o Verdão volta a campo contra o Goiás em casa. E de virada deu Atlético Mineiro. O Corinthians foi cirúrgico no primeiro tempo, mas o Galo foi muito bem no segundo. Na soma das etapas, vitória atleticana por 3-2 no Mineirão pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão volta a campo neste fim de semana, joga contra o Grêmio fora de casa. Neymar brilha e leva o Paris Saint-Germain à semifinal da Liga dos Campeões. O brasileiro participou dos 2 gols da virada francesa sobre o Atalanta por 2-1 ontem em Lisboa. O camisa 10 elogiou o adversário italiano e diz não ter sentido medo de uma possível eliminação. Hoje, pela Liga dos Campeões, tem RB Leipzig e Atlético de Madrid. O governo do estado de São Paulo anunciou que vai unificar o Poupa-Tempo e o Detran em apenas um órgão nos próximos 2 anos. De acordo com o vice-governador Rodrigo Garcia, o programa prevê a ampliação de 75 unidades do Poupa-Tempo para 340 em todos os municípios. A mudança já começa na próxima quarta-feira, quando as atividades serão retomadas nas cidades da fase 2 laranja e fase 3 amarela do Plano São Paulo. Junto à expansão, o órgão continua o processo de digitalizar as atividades para que esteja disponível na versão mobile em tablets e celulares. No início de 2019 eram disponibilizados apenas 7 serviços dessa forma. Hoje já são 82 serviços disponíveis online. 7h38. Repita. 7h38. E nova gasolina chega aos postos brasileiros e preço do litro sobe para R$ 4,21. Preço da gasolina volta a subir. A pesquisa foi feita pela Agência Nacional do Petróleo na semana passada em postos de todo o país. O avanço, porém, foi mínimo, de R$ 4,20 o valor médio do litro para R$ 4,21, o que surpreendeu muita gente, uma vez que começou a ser vendida no país um novo tipo de gasolina com mudanças nas especificações definidas pelo governo. A promessa, por um lado, é que ela tenha mais qualidade e renda mais. Porém, ela é mais cara e havia a expectativa de um aumento de cerca de 6 centavos no preço. Tudo indica que ele foi compensado pela queda de 4% no valor praticado nas refinarias, anunciada no fim de julho pela Petrobras. Ainda assim, foi a 11ª semana seguida de aumento, num ano no qual os preços já mudaram bastante. No fim de janeiro, o litro chegou a custar R$ 4,59, portanto 38 centavos a mais que hoje. Na época, começaram as baixas, que ganharam força a partir de março. E no fim de maio, o preço da gasolina tinha despencado para R$ 3,80, 41 centavos a menos que hoje. Tudo tem relação com a crise do coronavírus. No começo da pandemia, a quarentena e o fechamento de fábricas, por exemplo, derrubaram a demanda por combustível e o preço. Agora, com a retomada das atividades aos poucos, os valores voltaram a subir. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Jornal da Manhã, 7h40. Repita. 7h40. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Fortaleza, no Parque Industrial, Rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite, Avenida Engenheiro Francisco José Longo, no Jardim São Dimas. Essas 3 avenidas, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. E também estará na Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova. Por ali, a velocidade é de 60 km por hora. Hoje o Fumacê está programado para a região central e região oeste. Na região central, os bairros são Jardim Augusta, Jardim Oswaldo Cruz e Vila Sanches. E na região oeste, Jardim Aquários, Bosque Imperial e Sunset Park. Rádio Jovem Pan.
Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito complicado para o motorista que segue em direção a São Paulo. Em Guarulhos, a gente continua com lentidão tanto na pista expressa quanto na pista marginal. Neste momento, esses pontos aí por conta do excesso de veículos. Rodovia Ailton Senna também já complicou. Do quilômetro 24 até o quilômetro 22, no sentido capital, ali na altura de Guarulhos, trânsito lento neste momento. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com boa visibilidade, com trânsito fluindo normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem com trânsito tranquilo. O motorista faz uma boa viagem nesse sentido. Tem tempo nublado, ainda tem alguns pequenos trechos com neblina, então essa mudança aí de visibilidade boa para um pouco prejudicada, o motorista tem que ficar atento nesse ponto. A rodovia dos Tamoios segue também com a operação Pare e Siga no trecho de serra, por conta das obras de duplicação da rodovia. Já a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, vai aparecendo um sol por lá, a visibilidade está muito boa e o trânsito flui normalmente nesse momento. 7h42. Repita. 7h42. E o projeto do governo para afrouxar regras de contratação de trabalhadores prevê que até metade dos empregados de empresas privadas sejam pagos por hora trabalhada em vez de salário mensal. Essa modalidade de contratação deve ser a base da proposta da carteira verde e amarela. O governo diz que o objetivo é incentivar a criação de novos empregos. O projeto, que deve ser enviado ao Congresso, prevê uma implantação gradual. No primeiro ano, as empresas poderiam ter 10% dos empregados contratados pelo regime de pagamento por hora trabalhada. No segundo ano, 20% e no terceiro, 30%. Empresas de saneamento seriam exceção e já começariam com 50% no primeiro ano. Especialistas dizem que a medida pode criar empregos, mas causar a demissão dos trabalhadores atuais, porque os outros seriam mais baratos. Em ação contra estabelecimentos comerciais que não estão seguindo os protocolos de reabertura em São Paulo, a fiscalização da capital paulista lacrou 79 deles. Incluindo o presidente renomado restaurante do chefe francês Eric Jacquin, localizado nos Jardins. A ação, que fechou o restaurante de Jacquin, começou com fotos tiradas por fiscais na reabertura, no primeiro fim de semana em que os estabelecimentos puderam voltar a operar até às 22 horas. Imagens mostram clientes consumindo no restaurante às 22h39 do último sábado. Além de ter o restaurante lacrado, o chefe francês, mais conhecido no Brasil por ser jurado de um programa de TV, terá de pagar uma multa de R$9 mil. Na verdade é o Jacquin, né? Jacquin. É o Eric Jacquin. É verdade. Vamos lá. Jacquin. A hora. Agora 7h44. Repita. 7h44. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Ficar em casa é a melhor opção, mas se precisar, conte com a Leroy Merlin, pelo site, app e televendas para comprar sem sair dela. E nossas lojas estão abertas seguindo todas as medidas de segurança para você e nossos colaboradores. Jornal da Manhã. A Prefeitura de Jacareí se empenha diariamente em oferecer a todos uma cidade cada vez melhor. Seguimos atuando no combate à pandemia sem deixar de lado a segurança, a educação e o desenvolvimento do município, sempre priorizando a população. Porque aqui o trabalho não para. Tem avanço, tem melhorias, tem Jacareí sempre trabalhando. Acesse jacareí.sp.gov.br e saiba mais. Prefeitura de Jacareí. Se você não quer ficar sem energia, ligue para a PS Pro. Se você quer economizar com energia, chame a PS Pro. E que tal gerar sua própria energia só com a PS Pro? Seja noite, seja dia, chame a PS Pro. E não fique sem energia. www.apsgroup.com.br. Jovem Pan. Pensando em móveis planejados?
Estilo Movelaria, eficiência, tecnologia e sofisticação. 5 anos de garantia e entrega garantida. Estilo Movelaria. Conheça nossas lojas. estilomovelaria.com.br. Jornal da Manhã. Tá certo que é pra ficar em casa, mas dá pra ficar com muito mais sabor. As maravilhosas pizzas rústicas do Prato Food Hall vão tornar sua quarentena muito mais divertida. Peça seu sabor favorito pelo WhatsApp 12 997 17 40 24 e retire em nossa loja no sistema Drive-Thru, com toda a segurança e conforto. E se quiser receber em casa, também estamos no iFood. Prato Food Hall, a melhor pizza rústica da cidade, prontos pra lhe atender de terça a domingo. Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h47. Repita. 7h47. Ontem, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou com vetos uma MP, medida provisória, que prevê a restrição da circulação de pessoas e bens durante a pandemia do novo coronavírus. A medida de número prevê de forma excepcional e temporária restrição por rodovias, portos ou aeroportos de entrada e saída do país e locomoção interestadual e intermunicipal. Isso quer dizer que, a partir de agora, governadores podem proibir viagens e, para isso, precisarão apenas da autorização dos órgãos de vigilância sanitária. O documento também dispensa a obrigatoriedade de licitação para aquisição de bens e serviços, inclusive de saúde pública, decorrente do coronavírus. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, fechou acordo de cooperação com a indústria SESI para estimular ações de saúde da população atendida pelos planos coletivos empresariais. A vigência é de 36 meses, mas pode ser prorrogado por até 2 períodos de 12 meses. Conforme a ANS, a intenção é obter melhores resultados em saúde e assegurar a sustentabilidade do setor. Segundo a agência, 2/3 dos beneficiários de planos de assistência médica no país, cerca de 31,6 milhões, são coletivos empresariais, o que, na visão do órgão, é imprescindível a participação dos contratantes nas discussões do setor. Entre as ações previstas estão a promoção de debates, campanhas educacionais, programas de promoção à saúde no ambiente de trabalho com monitoramento. No ano passado, a agência e o SESI realizaram encontros com empresas contratantes de planos de saúde e gestores de operadoras em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Curitiba. 7h48. Repita. 7h48. E vamos às reclamações ouvintes pelo WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 99707-7791, repetindo, 99707-7791. Eloy? Clemente, a gente tem a reclamação aqui do Vinícius, nosso ouvinte de Santana, em São José dos Campos, Vinícius Trone. Ele mandou foto pra gente mostrando o viaduto da Avenida Rui Barbosa, em Santana. E o Vinícius, na verdade, está fazendo uma sugestão aqui para ser feita uma reforma na calçada. Ele diz aqui que acredita que um alagamento iria ajudar muito, porque nessa calçada não tem como passar 2 pessoas sem que uma delas tenha que sair para a rua, correndo risco, claro, perigo de ser atropelada. O Vinícius contou pra gente que ele passeia de bicicleta com a esposa, com a filha dele, e sempre passam por ali, correm esse risco todas as vezes que passam por ali. O Vinícius, nas fotos que ele mandou pra gente, dá pra ver que realmente a calçada é bem estreita. Aquele viaduto, Eloy, um pouquinho antes do Parque da Cidade. É o mais antigo, isso, exatamente. Realmente a calçada é muito estreita, pessoal que né? desce ali perto da Rui Barbosa e que vai em direção a Santana, né? Acabou de sair do viaduto, você tem o Parque da Cidade ali do lado direito. Verdade, ele tem razão. Tem uma situação complicada ali. O problema estrutural também, isso que eu ia comentar. É um viaduto antigo, então é um viaduto que já não comporta mais o trânsito que a gente tem hoje. Embora ele seja mão única, é um problema para aumentar talvez a largura da calçada. Eu não sei se teria espaço para isso, né? Precisa de um engenheiro, né? Ter uma opinião mais avalizada sobre isso. Agora, que o Vinícius está coberto de razão nessa questão do risco e da calçada toda cheia de terra. Bela ali, dica dele, né? Ele tem razão. A gente pede aí pro pessoal da mobilidade urbana dar uma verificada o que pode ser feito, o que pode ser melhorado ali naquela região, né? Aliás, a gente comentou aqui há pouco tempo aí sobre a falta de placas ali no Arco da Inovação, ali na mudança de posicionamento do radar ali, né? Ali agora já tem as placas, viu? Já foi colocado. Já foram colocadas as placas de 50 km por hora. Parabéns aí ao pessoal da mobilidade urbana. A gente tem, na verdade, uma observação. Ontem a gente estava falando aqui sobre aquela situação de um morador de São José dos Campos, de um incêndio num morador que mora numa mata ali
e que o celular, né, desse morador que estava filmando foi tomado pelos policiais e foi apagado o vídeo, e a gente recebeu naquele mesmo momento uma mensagem de um outro ouvinte dando uma sugestão. Ele estava contando aqui que ele tinha ouvido o áudio desse morador falando sobre o abuso. Do Alisson, né? Isso, exatamente, nessa questão. E esse nosso ouvinte disse que na maioria dos celulares, principalmente com o sistema Android, logo após as fotos serem tiradas, os vídeos serem feitos, eles são salvos automaticamente no Google Fotos. E aí ele até sugeriu, falou, pode ser que estejam salvos lá ainda, fica a dica. A gente agradece aí pela dica desse nosso ouvinte, de repente está salvo lá, né, no Google Fotos esse vídeo ou essas fotos que foram feitas, né? Agora, como faz para apagar então essas fotos do Google? Como faz para apagar? Google Fotos? Você tem que fazer um login no Google Fotos e apagar lá. Melhor, né? Fica a dica. Agora tem um detalhe, tá? Dependendo da versão do sistema operacional Android... Isso complica mesmo, Eloy, complica. Não complica, eu explico. Dependendo da versão do sistema operacional Android, você tem... Não é nem isso. Você tem que habilitar esse backup do Google Fotos. Ele não é feito de forma automática, então dependendo da versão, as versões mais antigas do sistema operacional Android, ou seja, celulares mais antigos, esse sistema não é ativado de forma automática, então você tem que ativar esse sistema, então é um problema também, né? Verificar. Ufa. Verifique. Tá. Bom, a gente tem também aqui o vídeo do Leonardo, ele mandou pra gente uma mensagem já há algum tempo e ele ontem mandou novamente dizendo que há alguns meses foi feito asfalto novo na rua George Williams, no Parque Industrial, em São José dos Campos, a rua das Zoonoses, ali paralela à rodovia Presidente Dutra. E diz que não tem calçada para os pedestres, colocando em risco os trabalhadores da própria prefeitura que trabalham ali. No vídeo que o Leonardo mandou pra gente, dá pra ver, embora o vídeo tenha vindo na posição vertical, a gente teve que dar uma entortada para conseguir enxergar, mas, Leonardo, deu para ver que realmente a situação é complicada, não tem calçada, ele diz que passa por ali todos os dias, muitas vezes os pedestres têm que andar no meio da rua por causa de caminhões que ficam parados na rua também. Ele agradece aí, dá os parabéns pelo trabalho aqui do Jornal da Manhã, a gente que agradece pelas informações, pela participação e pela audiência, viu, Leonardo? Essa situação da calçada é complicada, ainda mais com caminhões parados ali, atrapalhando a passagem dos pedestres, né? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, alguma reclamação, alguma dúvida, alguma observação, fique à vontade para utilizar o nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h54. Repita. 7h54. E está na hora do comentário de Alexandre Garcia. Vamos até Brasília. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Presidente Bolsonaro ontem, reunido com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro Paulo Guedes, outros ministros citados nessa história de gastos de saída de auxiliares de Paulo Guedes, fez um pronunciamento dizendo que as privatizações continuam prioritárias, né, e que o teto de gastos continua contido, né, e significa com a colaboração da Câmara e do Senado. Lamentou que haja pressões, muita gente deixou a equipe econômica por causa das pressões, porque não aguentou, pressão corporativa, pressão da burocracia, pressão dos interessados, pressão dos políticos, né? O presidente Sarney, logo que foi promulgada a Constituição de 88, me deu uma entrevista dizendo que com essa Constituição o país se torna ingovernável. Ou seja, se o Congresso não quiser deixar, se o Supremo não quiser deixar, o presidente não consegue governar, né? São poderes que a Constituição esqueceu do presidencialismo legítimo, né? O presidencialismo é o principal poder, é o do presidente da República. Bom, mas foi um dia muito, muito animado por parte do presidente. Ele tirou o Major Vitor Hugo da liderança do governo na Câmara, que é um homem que continua leal a ele, mas é novo, né? Está no primeiro mandato, e botou um que está no 6º mandato, que já foi o mais jovem prefeito de Londrina, né? O pai dele já foi prefeito de lá, a mulher dele é vice-governadora do Paraná, ele já foi, o Ricardo Barros, ele já foi ministro da Saúde de Temer, e é engenheiro, né?
é mais um ministro da Saúde que, tal como Serra, não é médico, né? E revisou 2.000 contratos e economizou para nós, para o contribuinte brasileiro, 5 bilhões. Pois é, ele com toda essa experiência agora vai ser o líder do governo na Câmara e o governo está precisando de quem tenha uma grande experiência de articulação. Bom, o presidente começou o dia ontem pela manhã em São Paulo, na despedida do seu embaixador extraordinário para assuntos diplomáticos e humanitários no Líbano, o ex-presidente Michel Temer, né, que está voando em 2 aviões importantes da indústria aeronáutica brasileira, né, o grande cargueiro KC-390, que é uma maravilha, e o MB-190, avião de passageiro, que também é uma maravilha, né? Eu já estive nos 2. É uma propaganda para o país, mas também é uma conquista do presidente, né? Além da missão humanitária importante, considera-se que há 12 milhões de brasileiros com sangue libanês aqui no Brasil. Considera-se que Michel Temer foi 6 vezes presidente do MDB. Considere-se que no mesmo dia ele está botando um ex-ministro de Michel Temer como líder do governo na Câmara, né? É uma grande movimentação no xadrez político por parte do presidente da República, que acabou o dia trazendo para a residência oficial, Palácio Alvorada, os presidentes da Câmara e do Senado para apoiar a privatização, né, e apoiar o controle do teto de gastos. Foi um grande dia para o presidente da República. Não foi um grande dia para o governador João Dória, porque ele teve que anunciar que está com Covid-19. Diz que não tem sintoma, para ele ainda é a gripezinha, né? Provavelmente ele está medicado pela mesma medicação do seu médico para assuntos de Covid, Davi Wipp, né, que disse que usou aquela fórmula, né, o protocolo brasileiro, né, que todo mundo sabe o que é, né, e que resolve. Né, é bom a gente lembrar que essa correria toda de vacina, os russos saíram na frente, é o mercado da vacina. Quanto é que custa uma dose de vacina? Né? Quantos milhões de doses? Vacina chinesa, vacina inglesa, vacina russa, vacina americana, quantos milhões de doses, quanto dinheiro está nesse mercado? Agora vocês estão entendendo porque fizeram campanha contra hidroxicloroquina, porque é muito barata, ivermectina muito barata, né? E é para ficar esperando, para pagar caro pela vacina que vem aí, né? Obviamente. Bom, o governador Dória disse que não foi um bom dia para ele. Ele deu uma declaração no Correio Brasiliense de ontem. A manchete foi: quem defendeu vidas foram os governadores. O que é isso? Está assumindo a responsabilidade pela defesa de vidas, pela administração da pandemia, né? Assume a responsabilidade pela recuperação de 2.250.000 pessoas e também, né, a outra consequência, as vidas que não foram salvas, mais de 100 mil. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 7h59. Repita. 7h59. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 13 de agosto de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também podcast nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.